governador João Dória ele já falou em anunciar algumas medidas para relaxar, né, para fazer um relaxamento da quarentena, isso a partir da semana que vem, só que não disse exatamente como isso vai ser feito, né, Mari? Por isso que a gente vai entender melhor tudo isso agora, conversando com o Flávio Amari, que é secretário estadual da Habitação e integrante do Comitê Empresarial Econômico, está ao vivo com a gente. Bom dia, secretário, um prazer receber você aqui no live com a gente. A gente quer saber, então, como tem sido essa conversa entre o governo e os empresários para essa retomada, para essa volta à vida normal. Bom dia, Mari, bom dia, Ciane. Também gostaria de aproveitar e entrar também na polêmica aí do blazer da Larissa. Eu também acho que ele é... Mas, enfim, a gente tem feito a interlocução com o setor produtivo, por determinação do nosso governador João Dória, a gente tem ouvido, construído em conjunto com o setor produtivo, entre vários secretários de Estado. Eu assumi a interlocução do setor do comércio, das atividades imobiliárias e também da construção privada, para que a gente possa construir, compartilhar as ações do governo, as previsões, os parâmetros que vão ser a base da decisão do nosso governador João Dória no próximo dia 8 de maio, onde ele anunciará a eventual flexibilização da quarentena, sempre levando em consideração também as regiões do estado de São Paulo, também os setores de atividade e também de forma faseada. Essas são algumas das características que devem nortear ao anúncio do nosso governador João Dória no próximo dia 8. E essa ação do Plano São Paulo, esse grupo de secretários que tem trabalhado, ele é coordenado pelo nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Agora, secretário, a gente queria entender como é que estão sendo essas conversas, porque a gente sabe que não é uma decisão única só de uma secretaria, isso depende do Dr. José Henrique Germann, por exemplo, da Secretaria de Estado da Saúde, do Dr. Davi Uip, que está na frente desse grupo de enfrentamento ao coronavírus. Mas como é que a gente consegue falar em flexibilização agora, em reabertura de comércio com números tão altos, sendo que nem os médicos estão conseguindo dizer para a gente se a gente já chegou no pico da epidemia? O fato é que a gente já tem praticamente quase 80 mil casos de coronavírus confirmados no Brasil. Como é que a gente, nesse momento, fala sobre flexibilização da quarentena? Falar sobre flexibilização não significa necessariamente começar a flexibilização. São algumas bases que são muito importantes, como é o percentual de ocupação dos leitos de UTI, a curva de contaminação do vírus, também as taxas de isolamento. Precisa existir ainda nos próximos dias também a participação da sociedade ficando em casa, mantendo o nível de isolamento elevado. E é importante que a gente tenha como característica na decisão a regionalização. Então, uma decisão que pode ser tomada numa região do estado é diferente de outra por essas variáveis todas, que são três, como eu disse: percentual de UTI, taxa de isolamento e a curva de contaminação. Nenhuma decisão será tomada de forma aleatória, todas as decisões com critérios científicos, com dados, buscando sim uma volta gradual, buscando sempre, essa é a prioridade número 1 do governo, é preservar as vidas das pessoas. A quarentena foi importante, Ciane, porque foi um momento em que o Estado teve o tempo para se preparar, para preparar a ampliação dos leitos de UTI, para preparar a compra de insumos, também de respiradores, de testes, onde a partir do dia 15 de maio nós temos a expectativa de começar uma testagem em massa na população que vive em São Paulo, no estado de São Paulo. Testagem em massa, obviamente, não é testar 46 milhões de brasileiros que moram em São Paulo, mas é testar de forma estratificada, com amostragens estatísticas, enfim, para que a gente possa também ter dados relevantes e muito importantes para a decisão, que vai ser sim baseada com a equipe da saúde. A equipe da saúde vai tomar a decisão. Agora, a interlocução, ela é fundamental para que a gente possa construir protocolos, entender as demandas, os setores mais vulneráveis da economia, mas a tomada de decisão será feita apenas com os dados da saúde. E é com a preservação da saúde que a decisão será tomada. Secretário, como a gente disse no começo da entrevista aqui, a gente teve a taxa de isolamento em 48% na terça-feira em São Paulo. A gente acompanha, porque a gente mora em São Paulo, e a gente vê de fato que as pessoas estão saindo mais para a rua. A gente até falou de números de trânsito nos últimos dias. O que o senhor acha que pode ter contribuído para essa diminuição desse número nos últimos dias?
É muito ruim a queda da taxa de isolamento. Nós temos buscado, enquanto governo, sensibilizar as pessoas, sejam os prefeitos, secretários, o governador, nas coletivas diárias que acontecem aqui no Palácio dos Bandeirantes. Eu concordo com você, Mari. Eu também saio de casa cedinho. A Secretaria da Habitação, embora fique no centro da cidade, nesse momento nós transferimos o gabinete da Secretaria aqui para o Palácio dos Bandeirantes e eu tenho chegado aqui cedo, todos os dias. E eu percebi também, é perceptível para todos o aumento do tráfego das pessoas, do trânsito nas ruas, e é importante para que a gente tenha a possibilidade eventual de ter a flexibilização. E eu não estou discutindo aqui a flexibilização na cidade A, B ou C, mas conceitualmente, até porque a decisão será tomada no dia 8 de maio, levando em consideração esses 3 índices, que é a taxa de isolamento, o percentual da ocupação dos leitos de UTI e também a curva de contaminação. Essa será a decisão do nosso governador João Dória. E para que isso aconteça de forma regionalizada, faseada e por setores da economia, é importante que as pessoas que estão nos acompanhando agora fiquem em casa. Nós precisamos, em todo o estado de São Paulo, ampliar as nossas taxas de isolamento para que possibilite o objetivo principal, que é combater a propagação do vírus. Nós não temos ainda como combater o vírus ainda com vacinas. Então é importante e fundamental para que a gente tenha a forma de combater a propagação do vírus. E essa interlocução, ela tem acontecido em conjunto, eu já conversei com mais de 120 entidades, empresas, associações do setor do comércio, da construção, das atividades imobiliárias, tenho agenda cheia ainda na manhã, no feriado, no final de semana, conversando, dialogando e construindo em conjunto, de forma customizada com a sociedade, esses protocolos. Existe sim o protocolo padrão, mas a intenção do Estado é que a gente construa em conjunto com os setores para que a gente tenha assim, menos intervenção do Estado no detalhamento dos protocolos e que esses protocolos sejam a base do Estado, mas a customização ela seja feita pelos próprios setores para que a gente possa, através desse diálogo, construir esses protocolos todos. Agora, doutor, o senhor estava falando na intensidade da doença aqui no nosso estado, né? A gente sabe que, pelos dados do Ministério da Saúde, São Paulo tem 1/3 dos dados dos casos de corona confirmados no país inteiro. São 26.158 casos confirmados, de acordo com o Ministério, e 2.247 mortes. São dados muito intensos, dados muito fortes. A gente sabe que o corona começou aqui no estado de São Paulo. A gente queria entender quais são os dados, portanto, que vocês estão usando para fazer essas discussões. Porque muitos médicos com quem a gente conversa aqui no live, eles não sabem nem dizer se a gente já atingiu o pico da pandemia. E a gente já tem números que são números muito complicados. Inclusive, o Brasil já ultrapassou a quantidade de mortes que tem a China, que é o epicentro da doença no mundo inteiro. Como é que vocês estão tratando esses dados e quais são as fontes de dados que vocês estão buscando para falar em pico da pandemia? Centro de inteligência aqui, nós temos uma sala de situação no Palácio dos Bandeirantes, muitos de vocês já conhecem por várias transmissões que são feitas aqui na sala de situação, com vários dashboards, painéis de informações de todos os lugares do mundo, também de deslocamento das pessoas, crescimento, evolução da contaminação, lamentavelmente também dos mortos, e a gente viu que nos últimos, atingiu os primeiros 1.000 mortos, passou pouco mais de 30 dias, o segundo milhar passou em 8 dias e o crescimento está elevado sim, é bastante preocupante. São Paulo é o epicentro de tudo isso, mas é importante frisar, Ciane, que São Paulo começou a quarentena quando a gente tinha menos de 700 casos de contaminação. Nova York fez a quarentena quando tinha mais de 30.000 casos. Espanha, França, Itália fizeram a quarentena quando tinham mais de 7.000 casos. Então, São Paulo foi muito respeitosa à vida das pessoas, buscando com essa quarentena preparar o Estado, e assim o fez, com os equipamentos, para que a gente pudesse, sim, hoje, dialogar com o setor produtivo, e não é discutir o timing, e sim discutir os protocolos, discutir a flexibilização regional, faseada, setorial, discutindo e ouvindo com a sociedade, mas sempre com o centro de contingenciamento da saúde, nos balizando com os dados, com as informações, embora haja, assim, uma crítica aqui ou ali sobre a subnotificação, mas a subnotificação é um caso que não aconteceu em São Paulo, no Brasil, uma característica do mundo, por várias variáveis.
Então é importante que a gente tenha, assim, essas curvas todas de análise, o acesso aos dados, grupos de inteligência, de informação, buscando fazer a compilação de todos esses dados, e nenhuma decisão será tomada de forma aleatória. É importante que a gente tenha, assim, nós seremos dessa forma. O governador João Dória tem dito, e é assim que nós funcionamos no Estado, com critérios objetivos, técnicos, e nesse caso específico do Covid, sempre buscando o objetivo principal, que é a preservação de vidas. O pico não aconteceu em abril, e que foi bom que não aconteceu em abril, porque houve tempo, sim, da gente dar atendimento às pessoas que precisaram dos leitos de hospitais, dos leitos de UTI, e a gente espera que, sim, o pico, quanto mais para frente for, melhor é para a saúde pública, para a saúde de todos nós. E até porque ninguém está livre dessa situação e de precisar. Essa doença não escolhe pessoas ricas ou pobres, mais velhos ou mais novos, da cidade grande ou da cidade pequena. Então é importante sim que a gente tenha equipamentos e a condição de dar atendimento para essas pessoas. Nenhuma decisão será tomada de forma aleatória, todas baseadas em critérios objetivos, técnicos e com os parâmetros que eu compartilhei aqui agora com vocês. Bom, obrigada, secretário. A gente conversou então com o Flávio Amari, que é secretário estadual da Habitação e integrante do Comitê Empresarial Econômico. Tirou todas as nossas dúvidas aqui sobre a situação em São Paulo, sobre isolamento. Obrigada mesmo pela participação. Bom dia, Mari. Bom dia, Ciane. Bom dia a todos que nos acompanharam.